Fala aí galera, como é que tá? Felipe Brazuca aqui outra vez. Decidi gravar esse vídeo especialmente para as pessoas que querem viajar, mas que tem alguma coisa que está limitando de tomar essa decisão, ok? Alguma coisa aí que está fazendo que fique difícil ir embora, deixar o país, família, namorada, o que seja. Então esse vídeo, galera, é para vocês. Então se você quer viajar, fica de olho aí, acompanha o vídeo, que eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas. Galera, eu vou contar uma experiência própria, ok? Eu estive viajando, algumas pessoas sabem disso, aí no YouTube, já fiz alguns comentários, mas eu decidi fazer esse vídeo agora assim, justamente pelo que eu mencionei anteriormente, assim, porque muitas pessoas podem se motivar muito com isso e também pelo fato de que quando você não conhece algo, você pensa que isso é muito complicado. E quando você conhece, você simplesmente fala, caramba, não era tão difícil como eu pensei que era. Sabe? Ou seja, aquela coisa, eu pensava que era uma coisa totalmente louca, difícil, você sair, viajar sozinho pelo mundo, como é que você vai fazer, dinheiro e tudo mais. Então é isso aí, galera, vou bem direto ao ponto aqui, ok? Vou fazer esse vídeo bem curto, somente para compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo quando eu decidi viajar pela América do Sul. E agora que eu estou muito perto de viajar outra vez, sair da Colômbia, que já faz algum tempo que eu estou morando aqui. Muito bom a experiência, assim, muito boa a experiência que eu tive aqui, que eu estou tendo nesse momento. Só em estar gravando esse vídeo aqui para vocês, isso é parte da experiência. Eu acho que se eu nunca tivesse saído da minha cidade, se eu tivesse ficado na comodidade, na zona de conforto na minha cidade, eu não teria ganhado tanta experiência como eu ganhei aqui vivendo na Colômbia e dando aulas na internet também. Isso é uma história bem comprida. Deixa o caminhão passar aqui e ver se me ajuda, né? Muito bem, buzina mais. Ok, então galera, muitas pessoas já comentaram aí no canal dizendo que eu quero ir para o Brasil e tudo mais. Outras pessoas entraram em contato comigo também pelo WhatsApp falando que tem muita vontade de ir para o Brasil. E eu falo, caramba, o que é que tá faltando? O que é que tá faltando para você ir embora? E a galera fala, é dinheiro. Eu não sei, eu tô inseguro para ir e tudo mais. E eu falo, cara, para viajar, você não precisa de tanto dinheiro, ok? Isso vai depender da maneira que você viaja também. Quando eu estava mochilando, eu gastava menos viajando, um mês, transporte, saindo, conhecendo lugares e tudo mais, comida, hospedagem, gastava menos viajando que vivendo aqui, onde eu estou vivendo. Então você fala, caramba, como é que você faz isso? Galera, tem muitas páginas na internet que você pode tirar proveito disso, ok? Muitas pessoas conhecem, mas esse é o problema, muitas pessoas conhecem, mas não se dá o trabalho de usar, ou não se dá o trabalho de receber pessoas na sua casa, que é a página Couchsurfing, que é a página onde você pode viajar para casa de pessoas nativas, ou nem sequer nativas, pessoas que estão vivendo nesse país que você está indo, e elas oferecem a casa para você. Um sofá, uma rede, um espaço, um teto, na verdade. Porque o nome é Couchsurfing, mas não necessariamente é um sofá, ok? Pode ser qualquer coisa. Então, o meu ponto aqui é, hoje em dia tem muitas facilidades para você viajar. Hoje em dia não tem desculpa de você falar, caramba, eu não conheço ninguém em outro país, eu não sei. Cara, tem internet, eu sempre menciono. Eu não aceito na história do século XXI alguém falar pra mim que não viaja para outro país porque não conhece ninguém. Caramba, fale que porque não tem zero dinheiro, que não sabe o idioma, o que seja, que não pode, que é a família e tudo mais. Mas falar que você não pode viajar porque você não conhece ninguém, eu não aceito muito isso, ok? Porque na internet tem muitas formas de você conhecer pessoas e você pode aproveitar muito essa oportunidade. Quando eu tomei a decisão de ir embora do Brasil, eu tinha a oferta de ter estabilidade, eu tinha a oferta de me casar também, eu estava com uma menina e estava tudo bem e tudo mais, que é uma mentira isso de estabilidade, que estabilidade não existe para nada nessa vida. Imagina que no mundo você está aqui, de repente o vulcão dizima uma cidade inteira, ou seja, não tem nada de estável, né? Na vida, no planeta Terra, no universo, não tem nada estável. A gente pensa que é estável, mas não tem nada estável. E eu fiquei naquele dilema entre seguir os meus sonhos e ficar naquela vida estável, né? Muitas pessoas passam por isso de que a família fala, você tem que ficar aqui, você é melhor aqui, você conhece as pessoas, você vai ter um trabalho aqui muito melhor, que não sei o quê, as pessoas já te conhecem aqui, mas cara, quando você viaja, ou seja, eu não falo todo mundo, sabe? Porque quando você viaja, você tem que mudar o seu chip, você tem que ser mais aberto com as pessoas, você tem que conversar com as pessoas. E justamente é por isso que eu gosto de viajar sozinho, mas eu sempre estou acompanhado
Sempre que eu chego em algum lugar que eu não conheço ninguém, a primeira coisa que eu faço é: ei, e aí, como é que tá? Tudo bem? Eu venho do Brasil, não sei o que, eu tô mochilando, conhecendo pessoas. E a galera é muito, muito amigável com as pessoas que estão viajando. Mas por quê? Da mesma forma que tem pessoas que querem viajar, que gostam das pessoas que viajam, que admiram e tudo mais, tem as pessoas que executam. Isso é como um jogo de futebol. Tem tantas pessoas que admiram futebol e que não jogam nada. A mesma coisa é viagem. Ah, caramba, que bacana o cara viajando pelo mundo, não sei o quê, mas eu não viajo. Eu estou só olhando aqui como é que é a coisa. Eu estou só admirando, nada mais. They can stay with Corporal Dolan's family at Salt Lake until Barker's gone. Yes, sir. Come to think of it, you better stay there yourself. Yes, sir. Hey, what you do? What's going on? I was watching that. You boys watch too much television. No more than anybody else. Don't worry about everybody else. This whole world is full of everybody else. From now on, you're gonna pick 2 pre-selected programs per week. A week? You're crazy. I mean, this is crazy. And that's after you finish your homework. What are we gonna do with all our free time? I'm glad you asked. You're gonna go to the library and pick out 2 books. And at the end of the week, you're gonna hand me a written report about what you read. 2 books I don't believe what you're saying. We cannot possibly survive it on television. Well, you're gonna start now. Why you waste all that time watching the TV? If you use that time to develop your God-given gifts, wouldn't be long before folks was watching you on TV. Ok, se você não quer viajar, beleza. Até porque eu acredito que a solução não é viajar. Porque muitas pessoas falam: ah, caramba, eu vou viajar e tudo vai mudar, eu vou mudar minha perspectiva da vida, que não sei o quê. Mas, cara, se você viaja e se você não abre a sua mente para conhecer outras coisas, outras culturas, se você não para pensar, porque quando você está viajando, você tem muito tempo para pensar em várias coisas, você conhece muitas pessoas, você aprende da experiência de muitas pessoas. Então por isso que eu incentivo as pessoas que querem viajar para qualquer país, e nesse caso que o canal eu ensino português para vocês, isso pode aplicar para qualquer país, ok? Até pessoas do Brasil mesmo, se estão vendo esse vídeo aqui, pode tirar ideias daqui, ok? Pode se motivar e começar a viajar. Tem muitas páginas que ajudam a fazer isso, como o Couchsurfing que eu mencionei. Tem outra página de pessoas para viajar pedindo carona, que mostra até os pontos, os melhores pontos para pedir carona quando você está viajando. Se chama Hitwiki, se eu não me engano. Eu vou deixar aí os dados aí embaixo para que você tenha mais acesso aí a tudo isso, ok? Tem muitas outras páginas. E galera, se esse cachorro parar de latir aqui, eu continuo o vídeo. Ok. Galera, se vocês conhecem outras páginas, você pode colocar aí nos comentários, ok? Porque da mesma forma que eu estou contribuindo com vocês aqui com uma página, vocês podem deixar aí no comentário também outras páginas para que as pessoas possam conhecer e possam tirar vantagem disso. Eu queria só contar uma história para vocês aqui, bem particular, ok? Eu conheci uma menina da Itália e ela vinha viajando desde ela saiu da Itália e viajou para o Brasil, estava no Brasil, foi para a Venezuela e na Venezuela ela começou a viajar em bicicleta sozinha, tem 19 anos e chegou até em Bogotá, viajando em bicicleta sozinha. E você fala: ah, essa menina é louca, não sei o que e tudo mais. Eu falo: cara, você tem um risco que aconteça o que seja quando você está viajando. Você pode ser assaltado, que é o medo das pessoas, viajando pelo mundo, mochilando, ou você pode ser assaltado na esquina da sua casa. A diferença vai ser uma coisa: você vai ser assaltado com estilo enquanto você viaja, não vai ser na esquina de casa. Porque quando você fala para alguém: eu fui assaltado, você estava mochilando pelo mundo, e a galera: caramba, que bacana, é muito risco, não sei o que e tal. Acontece essas coisas, pode acontecer em qualquer lugar. Mas entre ser assaltado na esquina da minha casa e ser assaltado do outro lado do mundo, eu prefiro estar do outro lado do mundo. Pelo menos é uma história muito mais bacana para contar. O meu ponto aqui seria: é uma pessoa que tomou a decisão, que também tinha segurança na casa dela, saiu para mochilar, chegou aqui em Medellín, começou a vender macarrão. E eu falava para ela: cara, você tem uma história muito bacana, você tem uma história muito da hora. Você vai falar com as pessoas na rua, ok? Vai contar a sua história e as pessoas vão te ajudar comprando esse macarrão. Mas na verdade, essas pessoas não estão comprando o seu macarrão, elas estão comprando a sua história, elas estão comprando uma situação, uma experiência. Porque não é todo dia que você conhece uma pessoa que está mochilando pelo mundo, viajando em bicicleta e sozinha. Então isso chama muito a atenção. Sem falar que isso desenvolve muito a sua personalidade também como pessoa.
você aprende muitas coisas, pratica idioma, conhece outras pessoas, muda a perspectiva de muitas coisas. E eu volto a dizer, se você não abre a mente para novas experiências, não adianta muito viajar. Porque eu já conheci pessoas que viajam e, cara, são pessoas muito difíceis, pessoas complicadas, e são pessoas que viajam. Então eu não posso simplesmente falar que o cara viaja, é um cara muito bacana. Mas geralmente as pessoas que viajam, geralmente são pessoas que são mais tranquilas, são mais de boa, são mais relaxadas, mais animadas também, elas são mais extrovertidas também, acontece. Hola gente, me llamo Sabrina y tengo 19 años y viajé sola a Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y demás Venezuela y Colombia de bicicleta. Hoy estoy haciendo este audio para decir a todas las mujeres y a la gente que dice, yo no voy a viajar porque no tengo plata, bueno, que yo lo hice y tú puedes hacerlo también. Yo empecé a viajar cuando tenía 18 años y llegué en Fortaleza, en Brasil, que no conocía a nadie y no hablaba también portugués. No siempre fue fácil viajar así, sin plata, con mochila, pero lo que me pasó de bueno fue de más. Entonces eso me hizo seguir y nunca me hizo arrepender de nada. En mi viaje fue más difícil psicológicamente que físicamente. Me hizo crecer, por ejemplo, viajar de bicicleta con 52 kilos atrás por las lomas de Colombia fue algo de loco, pesado y como dice antes, psicológicamente muy, muy fuerte. Bueno, estoy haciendo este audio además para decirte que se hace siempre la misma vida, trabajo, casa. Bueno, amigo, esta no es vida y tienes que salir, tienes que viajar para conocer, para vivir nuevas experiencias, para ver nuevos lugares. Isso. Beijos a todos. Então por isso que eu queria deixar aqui a minha recomendação para as pessoas que querem viajar para o Brasil, que querem conhecer finalmente pessoas que já aprenderam português. Eu já fiz entrevistas com pessoas que estão aprendendo português, aprendendo muito bem e que querem viajar, mas que falta aquele empurrão, sabe? Eu vou dar um exemplo para vocês muito simples. Quando você não conhece uma coisa, você tem medo disso. Nós, seres humanos, a gente tem medo do novo. Se eu vou mudar o caminho para chegar na minha casa, eu vou fazer isso com muito receio. Eu vou, caramba, será que eu vou chegar? Será que não? Será que sim? Será que não? Essas pequenas coisas que você vai fazendo no seu dia a dia é um princípio, ok? Se você fala, caramba, eu sempre vou por esse caminho, eu vou por outro lugar. Eu sempre vou nesse restaurante, eu vou em outro restaurante. Eu sempre saio com o mesmo grupo de pessoas, eu vou sair com outro grupo de pessoas. Então, quando você abraça o novo pode ser qualquer coisa, pode ser um país, pode ser uma família, pode ser uma namorada, pode ser o que seja, mas quando você abraça o novo, você se abre a novas oportunidades. Quando você fica na mesma coisa, vai ser a mesma coisa, você já sabe o resultado disso. Então, o meu conselho aqui é que vocês abracem um novo, ok? Se você tem vontade de viajar para o Brasil, faça todo o possível para ir. Como eu falei anteriormente, tem muitas páginas na internet que você pode aprender muito aí, dicas de mochileiros. Antes não tinha internet, ninguém sabia como é que era. Hoje em dia tem tudo, tem Google Street View, tem referências, tem TripAdvisor, tem tantas coisas que chega um ponto que você... Caramba, eu praticamente vou viajar pelo mundo sem sair da minha casa. Imagina. E outra coisa, galera, agora que eu mencionei isso, as pessoas, como eu tinha mencionado anteriormente, as pessoas falam, não, mas se você vai viajar, você vai melhorar como pessoa e tudo mais. Mas o que você precisa para melhorar como pessoa não é necessariamente viajar, mas sim consumir novas ideias, ok? Você tem que misturar ideias na sua cabeça com outras pessoas. Você vai ver que pessoas que leem muito são pessoas muito sábias, são pessoas que têm muitas ideias, mas por quê? Porque elas já escutaram ideias de várias pessoas, elas já escutaram a experiência de várias pessoas. Então é claro que você vai ter uma capacidade imensa de fazer um mix com tudo isso e expor sua ideia, de ter ideias também. Somente pelo fato de eu estar compartilhando aqui a minha experiência com vocês, é algo que pode mudar a vida de vocês, que vocês podem falar, caramba, é verdade, eu vou embora, eu vou sair daqui, eu vou viajar para outro lugar, nem que seja por um mês, alguma coisa, mas eu vou viajar. Quando você dá esse primeiro passo e você vê que não é uma coisa de outro mundo, que não é uma coisa assustadora e tudo mais, você fala, caramba, muito bom. Porque até então, era muito engraçado, porque quando eu não viajava, quando eu não estava mochilando, quando eu estava morando em Curitiba, em São Paulo,
Eu conhecia a galera que estava mochilando, sim, os estrangeiros, e eu ficava, caramba, como é que essa galera viaja? Como é que é essa coisa de viajar e tudo mais? Deve ser muito complicado isso, eu não sei onde é que eu vou ficar, dormir e tudo mais. E depois, quando eu comecei a conhecer mais e mais pessoas, eu comecei a ver que não era uma coisa de outro mundo. A parte mais difícil não é a viagem em si. A parte mais difícil começa aqui, em cima. Quando você muda aqui o chip, você fala, caramba, eu vou me arriscar. Eu vou lá e vou ver como é que é. E depois eu pergunto para as pessoas, cara, qual é a pior coisa que pode acontecer? Qual é o pior? Me diz a pior coisa que pode acontecer? É voltar para casa sem dinheiro, sim? Aí eu falo, cara, trabalha, ganha mais dinheiro. O dinheiro já está feito, ok? Experiências a gente adquire, ok? Mas o dinheiro já está feito aí, tá aí. Você chega, ok, aqui o dinheiro, tchau. Como por exemplo, quando eu morava no Brasil, eu trabalhava em escritório. E depois eu estava trabalhando em São Paulo, em Curitiba, na área de telecomunicações e tudo mais. E para mim, a realidade para mim, a vida de trabalho para mim, era se acordar de 6h30 da manhã e chegar em casa de 6 horas da noite. Era isso, trabalhar o dia inteiro, final de semana, descansar, entre aspas, aí. E era isso. Quando eu viajei para Buenos Aires, quando eu não consegui um visto para viajar para outro país que eu queria conhecer, então eu peguei o dinheiro dessa viagem e investi nessa viagem para Buenos Aires. E eu tive a oportunidade de conhecer um cara que ele estava morando também em Buenos Aires, mas não era de Buenos Aires, era da Costa Rica. E simplesmente eu vi um estilo de vida que eu só tinha visto em filmes, assim, ou seja, cara, dia de semana, 3 horas da tarde em casa, relaxado, beleza. Pela manhã também tinha dia que trabalhava, tinha dia que não trabalhava. E o cara tinha o seu dinheiro, tinha a sua estabilidade também, entre aspas, a estabilidade, sim, você naquele momento tem a sua estabilidade. Mas o cara tinha ali a sua renda, ele estava vivendo, estava desfrutando. E eu falei, caramba, eu quero isso pra mim. Eu quero viver assim, porque, caramba, eu não sei como é que é isso, como é que eu posso viver tranquilo, assim, fazendo o que eu gosto, viajando pelo mundo. E esse cara, ele era treinador de cachorros. E pra mim foi uma referência, isso. Quando eu vi isso, assim, na prática, quando eu tava na casa do cara, eu passei 2 semanas na casa desse cara, pelo Couchsurfing também, e eu falei, caramba, impressionante, eu quero isso pra minha vida. E foi isso que eu persegui, e é isso que eu tenho nesse momento. Eu posso viver em qualquer lugar do mundo, eu posso estar conhecendo pessoas em vários lugares, dando aula de português. Eu gosto do que faço, eu gosto dos vídeos que eu coloco na internet, eu gosto do curso também que eu desenvolvi durante todo esse tempo, quase 3 anos aí, desenvolvendo esse curso na internet para que as pessoas possam aprender em qualquer parte do mundo. Então, em outras palavras, o fato de eu ter saído de casa mudou completamente minha vida, completamente, entende? Ou seja, eu até brinco às vezes, eu falo, minha vida começou em 2011 e foi o ano que eu saí da minha casa. Foi o ano que eu deixei a minha família, gosto muito da minha família, amo todos, mas quando você sai de casa, que quando você está sozinho, você tem, não sei, você tem a possibilidade de tirar conclusões por sua conta. Você não tem os seus amigos influenciando, não tem sua família, você tem pessoas que praticamente não te conhecem. Essas pessoas não me conhecem, então eu vejo a situação e eu tiro a conclusão. Muitas vezes, quando eu faço isso na minha cidade, vêm meus amigos e falam, não, cara, isso é muito ruim, não faça isso, não sei o quê, você está se arriscando. Outra pessoa foi, não deu certo, teve que voltar e tudo mais. E eu falo, caramba, eu não posso fazer isso. Ou seja, eu não vou ficar aqui. Se eu ficar aqui na minha cidade, eu sei o que é que vai acontecer, eu sei que eu vou ter minha empresa, eu sei que eu vou me casar com alguma menina e tudo mais. Mas a ideia, para mim, nesse momento não é essa. A ideia é viajar e conhecer outras culturas, outras pessoas, se divertir. Não que você não se divirta no conforto da sua casa e tudo mais, você se diverte, mas é uma forma diferente. Quando você está livre para fazer o que quiser, a palavra já diz, você está livre, cara. Você pode ir para onde você quiser. Então por isso, galera, que eu incentivo que vocês conheçam o novo, saiam de casa, conheçam outras pessoas, se exponham, falem para as pessoas os planos de vida que você tem. Isso foi uma coisa que mudou muito na minha viagem, na minha vida, na verdade, durante a viagem, que era dividir as minhas ideias com as pessoas, era compartilhar os meus planos com as pessoas. E geralmente as pessoas querem ajudar. Geralmente, se uma pessoa escuta que você vai viajar para tal cidade e ela tem ou ele tem um primo, uma família, alguma coisa nesse lugar, é muito provável que essa pessoa vai se oferecer para que você vá para a casa desse familiar. E se você não tivesse mencionado
isso nunca teria surgido, entende? Então eu vou dar uma dica para vocês que eu faço muitas vezes, quando eu quero estender conversas. Se alguém chega para mim e fala, buenos dias, como estás? Aí você responde, normalmente, não? Muy bien. Ok, aí para. Muy bien, gracias. Aí para. Mas quando você responde de uma forma diferente, como, olá, buenos dias, como estás? Ok, eu estou muito bem, acabei de chegar de tal lugar, estava fazendo uma reunião com o pessoal que está aprendendo português, estava gravando vídeo. Você grava vídeo também? Sim, eu gravo vídeos de português na internet. Caramba, eu tenho um filho que ele quer aprender português também, cara. Então, caramba, aí mesmo uma oportunidade para você falar sobre os seus planos e essa pessoa vai te ajudar a você continuar cumprindo com os seus planos, continuar cumprindo com os seus objetivos. Então é muito simples, galera. Isso aí é para conhecer pessoas, você pode fazer isso. Okay? Uma pessoa pergunta como é que você está, você fala mais do que o básico, ok? Você se estende um pouco mais e faz com que a conversa vá rolando aí, ok? Mas é isso aí, galera. Eu me estendi um pouco aqui nesse depoimento aqui, nessas recomendações aqui, nessa experiência que eu tive viajando. Ou seja, eu tenho tantas histórias para contar que vocês não imaginam assim, tantas coisas que aconteceram durante a viagem, tantas coisas que eu já aprendi durante esse tempo. Quem diria que eu estaria gravando vídeos na internet, ensinando pessoas a falar português. Eu que sempre fui uma pessoa super assim, mais fechada, mais quieta, mais tímida. Quando eu morava no Brasil, aquela roqueiro assim, cara de mal. E essa oportunidade foi muito boa, assim, foi uma coisa que mudou, realmente não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei na minha vida até hoje. Super bem, tudo está indo tudo bem, ou seja, o que eu planejei não saiu como eu planejei, porque tudo que você planeja quando você está viajando, geralmente não sai nada igual. Então são coisas que vão acontecendo, você tem uma ideia em geral do que você quer fazer, e as coisas vão acontecendo, é assim, ok? E a experiência que você vai ter em outro país vai depender muito de você. Vai depender muito, muito de você, cara. É uma coisa impressionante. Se você é uma pessoa fechada, se é uma pessoa problemática, negativa, você pode ir para o melhor país do mundo. Esse país não vai estar bom para você. Vai estar uma porcaria, ok? Mas se você é uma pessoa positiva, você vai estar bem em qualquer lugar que você chegar. Porque você ser positivo, você estar feliz é uma coisa psicológica, entende? Não é uma coisa que você, o cara está em tal cidade e está infeliz. Não, você pode estar numa situação precária e você está feliz, você está bem com você mesmo. Então, essa é a minha recomendação que eu deixo para vocês aí. Espero que tenha servido de alguma coisa. Pratiquem muito português, conheçam pessoas, ok? Se exponham. Se expor é o melhor que você pode fazer na sua vida, ok? Vou fazer um desafio para vocês, ok? Esse é o The Ultimate Challenge. Vocês vão procurar uma reunião de estrangeiros vou deixar algumas páginas aí que tem reuniões de estrangeiros também. E vocês vão ir para essa reunião sozinhos, ok? Não leve nenhum amigo. E se você levar um amigo, você pede para um amigo, quando você chegar no local, você fala, ei, fulano, vai para o lado esquerdo e eu vou para o lado direito. E você vai conhecer pessoas desse lado direito, e seu amigo vai conhecer pessoas do lado esquerdo. Depois de 20 minutos, meia hora, você começa a apresentar as pessoas que você conheceu, tanto do lado do seu amigo como do seu lado. E é uma forma de você multiplicar as pessoas que você está conhecendo, ou seja, é literalmente, vamos trabalhar junto nisso. Mas o que acontece muitas vezes? As pessoas vão para reuniões e vão com um amigo ou vão com a namorada, aí fica lá abraçado, o dia inteiro abraçado, conversando com as pessoas, conversando com o namorado ou com a namorada. Então isso, claro que vai me limitar, eu não vou querer me aproximar de uma pessoa que está aí dando beijinho na namorada e tudo mais, então caramba, ok, fica aí na de vocês. Mas se essa pessoa está só, é muito mais provável que eu me aproxime, que eu chegue para conversar com essa pessoa, que eu pergunte, e aí, como é que tá? Você é de onde? É a primeira vez que você está vindo aqui nessa reunião? Então se exponha, galera, não tenha medo, saia para lugares que você não conhece ninguém e simplesmente se exponha. Essa é a melhor forma que eu conheço para você ter novas experiências e ter muitas histórias para contar. Então é isso aí, vou terminar por aqui. Eu vou fazer outro vídeo, fazendo os pontos assim, cruciais para viagens, ok? Eu decidi fazer esse vídeo aqui de última hora. E é isso aí, galera. Espero que tenha ficado aí bem bacana aí esse vídeo, que vocês tenham se motivado, que vocês tenham me conhecido um pouco mais da minha história também. Que não é só o professor dando aula de português, eu acredito que você tem que
gerar essa conexão também com o professor e tem que ser recíproca, ok? Da mesma forma que eu escuto as histórias de vocês que acompanham o canal, que falam, eu tô vendo os vídeos, muito bacana, recebi muitas mensagens pelo WhatsApp. Galera que entrou em contato comigo pelo WhatsApp, brigadão aí, muitas mensagens bacana. E a galera que me adicionou no WhatsApp também está recebendo várias imagens com coisas de português, dúvidas também, que uma vez ou outra ali eu estou tirando dúvida das pessoas. Eu também não posso tirar dúvida de todo mundo, porque são muitas pessoas, ok? Já teria que contratar um grupo de pessoas para fazer isso para mim. Mas sempre que possível, galera, eu vou estar aqui por vocês, para que vocês se motivem cada vez mais com o idioma e vocês sabem que não é aprender só português, é aprender muito mais que o português através do português, ok? Porque senão não tem sentido só aprender o idioma. Sim? Tem pessoas que se matam aí para aprender inglês, porque vai dar melhores oportunidades, porque vai mudar a vida, porque não sei o quê. Enquanto tem tantas pessoas que são nativas, que falam inglês e são infelizes. Então o problema não está em aprender inglês, o problema está aqui, ok? Aprender um idioma é aprender a usar uma ferramenta. E aprender a usar uma ferramenta não quer dizer necessariamente que você vá construir algo com isso. Ainda que se espera que você vá construir algo com isso. Mas se você aprende e você não faz nada com isso, cara, perdeu seu tempo. Tchau. Então, se você não sabe outro idioma, se você sabe só português ou se você sabe só espanhol, construa alguma coisa através desse idioma, beleza? Então até o próximo vídeo, galera. Desculpa aí, me estendi um pouco, mas é isso aí. Tem muita história para contar e eu falo muito, como vocês já sabem, ok? Então, abração, tchau, tchau.